Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso, Fiente, SESI, Senai e IEL. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Conexão Indústria. Você deve estar percebendo que essa voz está diferente. Eu não sou a Amanda e muito menos o Eduardo com aquela voz de locutor dele. Eu sou a Fernanda Nazário, aqui da comunicação da casa. E hoje estou estreando neste programa com um tema muito importante para a indústria, a saúde mental. E não poderíamos encerrar esse mês de setembro sem abordar essa pauta que é muito importante, né? É uma pauta urgente, mundialmente falando. E a convidada especial para hoje é a nossa psicóloga aqui do SESI, a Patrícia Souto. E antes de tudo, já queria começar com você, querendo saber por que as indústrias devem se preocupar com a saúde mental dos colaboradores. Seja bem-vinda, Patrícia. Boa tarde, Fernanda. Então, esse tema, ele tem uma crescente, tanto no Brasil quanto no mundo, essa conscientização da importância da saúde mental no trabalho. A gente vem aqui com vários dados de crescimento de burnout nas empresas, do aumento da ansiedade, da depressão. Inclusive, o Brasil tem 12% de pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade, hoje, de acordo com a OMS. E isso impacta muito dentro do ambiente de trabalho, Você precisa ter ali um presenteísmo bom, não é só o absenteísmo, é o quanto você consegue exercer as suas funções com qualidade, o quanto você está produtivo, o quanto você está ali tendo uma boa eficácia, Como que você vai separar a sua saúde mental do que você está fazendo no trabalho? Isso daí em qualquer ambiente, não só na indústria. E essa importância tem aí ganhado uma importância global, essa linha de conscientização, principalmente pós-Covid, que aumentou aí a preocupação das pessoas, com relação às questões socioeconômicas, com relação à saúde mental. A gente sofreu um grande impacto, A gente ouve falar muito sobre absenteísmo e você comentou agora o presenteísmo. O que significa isso na indústria? Porque o trabalhador, ele vem de casa para a indústria e ali ele desenvolve suas atividades, E, às vezes, ele está com algum problema pessoal e na indústria ele tem que ter toda aquela atenção porque ele lidar com máquinas grandes, ele lidar com situações de risco e não tem como separar o trabalhador da pessoa, Ele é um só. E esse presenteísmo exige dele uma concentração maior e isso traz um impacto para a saúde mental? Com certeza, Fernanda. Foi muito bem colocado. Muitas empresas, elas têm já esse cálculo, de absenteísmo como algo ergonômico, algo ali importante no ambiente organizacional. Eles, inclusive, medem muito o desempenho pelo absenteísmo, mas eles esquecem de verificar como que está o presenteísmo desse colaborador, Como que ele está exercendo as funções, se ele está realmente prestando atenção, o quanto ele está realmente lá naquele ambiente, o quanto ele está conseguindo desenvolver as suas competências com qualidade, principalmente na indústria, como você falou, é necessário muito mais atenção, Porque os riscos são maiores. Normalmente, eles lidam com máquinas, com processos que são muito grandes. A gente tem aí já a saúde e segurança do trabalho com os EPIs mostrando, o quanto eles precisam estar protegidos. E esse foco se torna ainda mais importante por conta disso, A questão dele conseguir ter uma boa qualidade na função que ele está exercendo. Legal, Patrícia. No dia 28 de agosto, o governo federal atualizou a norma regulamentadora 1 e incluiu a prevenção de riscos ergonômicos e psicossociais no programa de gerenciamento de risco. Mas antes de a gente falar sobre essa atualização, eu queria que você explicasse para o empresário como que era essa norma regulamentadora antes e o que ela passa a mudar a partir de agora. Como que o empresário consegue incluir essas atualizações na sua empresa, na sua indústria? Então, a NR01, a norma regulamentadora, ela funcionava como uma base de normas para a execução desses trabalhos, dessas funções. Mas ela tinha um foco muito grande nos riscos ambientais e de acidentes. Agora foi colocado esses riscos ergonômicos e psicossociais porque entende-se que impacta muito com relação ao colaborador. Existe aí uma preocupação,
da indústria que acredita que é muito difícil fazer essa separação, essa diferenciação. Como eu vou saber se a minha empresa que está ali causando um adoecimento psicológico no meu trabalhador? Mas não é muito bem sobre isso, né? Tem que entender que existe um problema. O problema é o adoecimento psicológico, os riscos com relação à saúde mental. E isso impacta tanto o trabalhador como a empresa. E é preciso olhar para isso dessa maneira, né? Para que haja essa proteção desse trabalhador com relação a esses riscos ergonômicos e psicossociais, para que ele também não impacte no seu trabalho e na qualidade desse trabalho dentro da indústria. E essa norma ela veio para trazer isso, né? Para trazer essa atenção, para mostrar que é importante olhar para isso dessa maneira, olhar para esse trabalhador e entender como ele está indo para esse ambiente de trabalho. Ele tem todas as condições necessárias para executar isso? E quando eu falo de condições necessárias, né, é você dar tudo que ele precisa para executar esse trabalho. Todos os materiais. Você dá ali para ele a máquina que ele precisa trabalhar, você mostra como é feito esse trabalho, então você inclui a capacitação. Então, você também precisa garantir que esse ambiente de trabalho seja adequado para esse trabalhador, que essa carga ela seja bem distribuída, que ele tenha boa compreensão das suas funções, dos riscos que existem nessas funções, e também que ele está ali em um bom estado psicológico para executar essas funções, né? Como a gente disse antes, ter ali um bom presenteísmo para conseguir fazer isso. Isso é indústria! Patrícia, e quais são os riscos para um adoecimento mental? A gente falou muito da questão laboral, mas um ambiente assim tóxico, um ambiente estressante, às vezes um ambiente até insalubre, influencia nessa questão de adoecimento mental do colaborador? Com certeza influencia, né? Aí a gente está lidando com uma área organizacional que já é muito explorada. A gente sabe que essa questão ergonômica, de ter o trabalho muito bem definido, de ter um acolhimento, inclusive dos cargos dentro desse ambiente de trabalho, né, a liderança direta, conseguir lidar muito bem com esse trabalhador, não só para falar quais são as funções que ele precisa exercer, mas acolher, né, ele com tudo que ele traz, vendo se ele está bem para executar o trabalho dele, impacta muito. A gente sabe que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa hoje, né? Verdade. Normalmente são o quê? 8 horas por dia? E aí a gente inclui o trânsito, ultrapassa com certeza. São aí quase 12 horas do nosso dia que a gente dedica ao trabalho, né? Então, esse olhar de entender o que esse colaborador ele traz de casa e leva para casa é muito importante. E tem um prazo para as empresas se adequarem a essa atualização? Sim, tem um prazo, é até 27 de maio, né? Normalmente, quando essas atualizações elas são publicadas, eles dão um prazo de 9 meses de adequação. E as dicas, assim, como que essa empresa pode se adequar? Teria algum tipo de ação, algum exemplo de ação de que elas podem desenvolver, implementar na indústria para que melhore a saúde mental do colaborador, para que diminua os riscos, né, de adoecimento? Tem algum exemplo que você poderia citar? Anota! Tem inúmeros exemplos. Por exemplo, uma das questões é primeiro identificar esses riscos, né? Como provavelmente não estava sendo olhado para essa questão anteriormente a essa norma, dada a preocupação que a gente vê que é crescente, a identificação é essencial. Inclusive aqui no SESI a gente tem algumas ferramentas bem legais, né? O Mentes, ele tem um dashboard que mostra para você como que está a saúde mental desse trabalhador com relação a estresse, ansiedade, depressão, burnout. Isso daí dá uma boa visão para a empresa do que ele precisa trabalhar mais. A gente sabe que um ambiente organizacional que ele tenha as suas funções bem delimitadas, que o colaborador ele compreenda bem o seu cargo, que ele se sinta ouvido, que ele sente que o equilíbrio entre o que ele faz e o que ele recebe da empresa é adequado, também promove um bem-estar desse trabalhador. Existem inúmeras citações que eu poderia trazer, né? Tem uma, inclusive, que é muito falada,
sobre uma empresa que percebeu que os colaboradores estavam bebendo demais. Aparentemente, isso não tem nada a ver com a empresa, né? Mas ele impactava ali no presenteísmo. Porque se ele bebe demais, isso implica em outros acometimentos ali psicológicos desse trabalhador. E até saúde física, e né, até Patrícia? saúde física, que isso é muito importante. E o que eles fizeram? Eles foram tentar entender o que estava acontecendo. Aí eles fizeram um levantamento e eles perceberam que esse trabalhador normalmente saía do trabalho e ia para o bar. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a entregar marmitas para esse trabalhador levar para casa para comer com a família. Quando eles chegavam para comer com a família, eles acabavam não saindo mais, porque eles iam lá levar esse alimento, acabavam jantando junto e ficando lá. Isso reduziu a quantidade que essas pessoas estavam bebendo, consumindo de álcool. E isso melhorou muito a qualidade de trabalho. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então, assim, aparentemente, parece que não está relacionado, né? Eles olham e falam, nossa, mas o meu colaborador está ali consumindo muito álcool, o que tem a ver com o trabalho dele, né? Não tem a ver com a empresa. Mas o quanto aumentou dos índices da produtividade dessa empresa foi imenso, sem falar no bem-estar que esse colaborador sentiu por estar sendo visto, né? Sim, legal. Aqui no SESI, a gente também desenvolve um programa chamado Promove. Eu acompanhei esses dias as fases finais do Promove em algumas indústrias, e o Promove, ele incentiva as pessoas, os colaboradores, a praticar exercícios físicos e a terem um estilo de vida mais saudável, a partir de alimentação, para reduzir ali colesterol, reduzir diabetes. E alguns porta-vozes que eu entrevistei, alguns colaboradores disseram que aquela atividade física que eles faziam durante o expediente influenciou na saúde mental deles, porque tinha um ou outro que estava muito ansioso, tinha ansiedade, crise de ansiedade, e a partir do momento que ele começou a praticar o exercício físico, as crises diminuíram e ele se sente melhor, e ele passou a fazer mais atividades fora do ambiente de trabalho também. Então, eu percebo que atividades físicas também influenciam, né, na saúde mental do trabalhador. Influenciam muito. Inclusive, o Promove, ele é uma atenção primária à saúde que ele trabalha isso de maneira integrada, né? Então, eles fazem ali um monitoramento com esses trabalhadores de como está realmente a saúde dele, como que está a alimentação, como está, inclusive a saúde mental é multidisciplinar, envolve vários trabalhadores, e aí eles vão tratando o que foi percebido, né, desses trabalhadores no caso. E isso são pilares, né? A gente sabe que a nossa vida, ela não é feita de um único pilar. A gente tem que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, do nosso trabalho. Existem vários pilares que a gente tem aí para sustentar, e quanto melhor nós estamos com relação a eles, mais a gente consegue fazer as nossas atividades com qualidade, tanto fora quanto dentro do trabalho. Legal, Patrícia. Gente, vamos encerrar. Fica aí a dica para a galera que está ouvindo, né, de incluir questões de atividade física, uma alimentação saudável para uma saúde mental melhor. Eu agradeço a Patrícia pela participação dela aqui no nosso podcast, e a você, ouvinte, até a próxima.